Havia um silêncio no vale, um silêncio que parecia respirar, como se algo antigo, esquecido e imenso estivesse prestes a despertar. E no meio desse silêncio, um jovem caminhava sozinho, não por coragem, mas porque ninguém mais acreditava que era possível vencer o que vinha pela frente. Dizem que ele enfrentou um gigante, mas a verdade é que o gigante já estava ali muito antes de qualquer confronto físico. Ele cresceu dentro do coração de cada guerreiro que desistiu, dentro de todo homem que recuou, dentro de toda voz que dizia: "Isso é impossível." O gigante que Davi enfrentou primeiro não tinha rosto, nem armadura, nem espada. Era o gigante invisível, o medo que paralisa antes mesmo que a luta comece. O medo que convence os fortes de que já perderam, mesmo antes de tentar. Mas naquele dia, algo extraordinário aconteceu. Um garoto comum, com mãos pequenas e fé enorme, caminhou para dentro do impossível, não porque era corajoso, mas porque decidiu acreditar que Deus via algo nele que ele ainda não enxergava. E ali, diante do silêncio que observava, diante do vale que parecia prender o fôlego, diante do gigante que ninguém via, Davi entendeu: a fé não é a arma que derrota o impossível. A fé é o motivo que faz você levantar a arma. Porque antes de derrubar Golias, ele derrubou algo muito maior. O medo que diz que você não é capaz. O medo que sussurra que você não é suficiente. O medo que faz gigantes parecerem invencíveis. Este vídeo não é sobre uma batalha antiga. É sobre a batalha que você também enfrenta todos os dias. Porque o gigante que derruba você quase nunca está diante dos seus olhos. Ele vive nos seus pensamentos, nos seus traumas, nas suas dúvidas. E hoje você vai descobrir como derrubar o seu gigante invisível, assim como Davi descobriu naquele vale, não quando Golias caiu, mas quando o medo deixou de ser maior do que a fé que ardia dentro dele. Muito antes de Davi se tornar rei, muito antes de sua história se espalhar como lenda, ele era apenas um pastor adolescente que caminhava entre colinas silenciosas, cuidando de ovelhas que não sabiam nada sobre guerras. Naquele tempo, ninguém imaginava que dentro daquele jovem havia uma força que não vinha dos músculos, nem da experiência, mas de um coração que sabia ouvir a voz de Deus na solidão. Enquanto os soldados treinavam espadas e escudos, Davi treinava outra coisa: a habilidade de confiar naquilo que não via. Nos campos vazios, quando um leão surgiu, ele aprendeu que coragem não é ausência de medo, mas presença de propósito. Quando um urso atacou suas ovelhas, ele entendeu que força verdadeira não é a do braço, mas a da convicção. Mas nenhum desses desafios preparou o mundo para o que viria a seguir. Um vale inteiro tremia sob a sombra de um guerreiro gigantesco, revestido de bronze, cuja voz fazia até homens experientes perderem o fôlego. Golias era enorme, mas ainda maior era o medo que ele despertava. Um medo que se espalhava pelos acampamentos como uma onda invisível, silenciosa e pesada. Quando Davi chegou ao acampamento, não encontrou apenas um inimigo físico. Encontrou homens derrotados antes mesmo de lutar. Encontrou corações cheios de dúvida. Encontrou a pergunta que define toda batalha espiritual: o que você faz quando aquilo que te assusta parece maior do que aquilo em que você acredita? Ali, diante da incredulidade de todos, o jovem pastor fez algo que ninguém esperava. Ele não olhou para o tamanho do gigante, olhou para o tamanho de Deus. E naquele instante, não importava mais a armadura, a experiência ou a lógica humana. Importava apenas uma certeza que crescia dentro dele: se Deus está comigo, o impossível não é tão impossível assim. Davi caminhou pelo acampamento como alguém que enxerga o que os outros não conseguem ver. Ele observava os soldados, via o peso em seus rostos, o tremor em suas mãos e entendia o que realmente estava acontecendo ali.
Não era uma guerra contra os filisteus, era uma guerra contra a desistência. Cada homem ali carregava uma batalha interna maior do que qualquer exército. Enquanto todos se perguntavam como vencer Golias, Davi pensava em algo diferente. Quem era ele diante de Deus e quem Deus era diante do impossível. Foi isso que mudou tudo. Não a força, não a técnica, mas o ponto de vista. Quando ele se aproximou de seus irmãos, encontrou zombaria e incredulidade. Para eles, ele era apenas um menino curioso, um intruso que não entendia nada de guerra. E talvez fosse verdade. Ele realmente não entendia de guerra, mas entendia de fé. Isso sempre foi suficiente para mover montanhas, mares e gigantes. A cada passo, Davi percebia que havia algo maior do que a batalha acontecendo ali. Era como se o vale estivesse esperando alguém que ousasse acreditar. E enquanto todos temiam o gigante diante deles, ele temia algo muito diferente. O que aconteceria se ninguém tivesse coragem de confiar em Deus? Foi então que Davi tomou sua decisão. Ele não iria lutar por fama, honra ou poder. Iria lutar pelo que acreditava, pelo que o movia, pelo Deus que nunca o abandonou nos campos quando ninguém estava olhando. A guerra ainda não havia começado, mas a vitória já estava sendo decidida, dentro do coração daquele jovem pastor. Quando Davi foi levado à presença do rei Saul, muitos esperavam que ele voltasse atrás, que percebesse a dimensão do que estava propondo. Mas diante do rei, suas palavras não tremiam. Ele não falava como um garoto pedindo permissão. Falava como alguém que já tinha visto Deus agir onde ninguém mais acreditava. Saul observou aquele jovem franzino e enxergou nele algo que não via nos homens treinados que o cercavam. Convicção viva, uma convicção que não nasce da lógica, mas da experiência de quem já enfrentou batalhas onde ninguém assiste. E sobreviver é o único troféu que importa. Mesmo assim, o rei tentou vesti-lo com sua própria armadura. Era pesada, rígida, feita para homens que se moviam pelo medo do fracasso. Davi tentou caminhar, mas percebia que cada peça daquela armadura o afastava de quem ele realmente era. Não era com ferro que ele lutaria, era com fé. E diante de todos, ele fez o impensável. Removeu cada parte daquela armadura real, deixando-a cair no chão como se estivesse deixando para trás a expectativa dos outros. Ele não precisava parecer forte, precisava ser verdadeiro. Com apenas uma funda, 5 pedras lisas e a certeza de que não estava sozinho, Davi caminhou para o vale. Cada passo ecoava como um desafio ao invisível. Não era bravura, era propósito. Não era arrogância, era confiança. Golias, do outro lado, gargalhou, ridicularizou, chamou-o de cachorro. Mas Davi não respondia ao insulto, ele respondia à voz que ecoava dentro dele, uma voz que dizia que a vitória não dependia de força, mas de fé. Naquele momento, o mundo inteiro parecia observar. O exército de Israel prendeu a respiração. Os filisteus aguardavam o massacre, mas o céu assistia a algo maior do que uma batalha entre 2 homens. Assistia ao nascimento de um guerreiro do espírito. O vale inteiro parecia prender o fôlego enquanto Davi caminhava para o centro, sozinho, tendo apenas a poeira levantada pelo vento como companhia. Golias avançava como um monstro de bronze, cada passo tremendo o chão, cada movimento revelando séculos de técnica de guerra. Mas, curiosamente, não era Davi quem parecia pequeno naquele momento. Era Golias quem parecia distante, como se a fé do jovem tornasse o gigante menos real. Golias ergueu sua lança, enorme como o tronco de uma árvore, e rugiu insultos. Sua sombra engoliu o solo diante dele. E ainda assim, Davi não recuou. Em seu coração havia uma certeza tão intensa que superava o medo, o barulho e a lógica humana. Foi então que Davi correu. Não para longe, não para se esconder,
mas para perto do impossível. A funda girou em sua mão como se carregasse não uma pedra, mas o destino de um povo inteiro. O ar cortou em silêncio. O tempo pareceu desacelerar. Cada giro dizia: Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. E então, a pedra voou. Não havia força humana capaz de explicar o que aconteceu naquele instante. A trajetória era perfeita demais. O impacto, preciso demais. Era como se uma mão invisível tivesse guiado o impossível até o ponto exato entre os olhos do gigante. Golias cambaleou, tremeu, sucumbiu. O vale, que antes era silêncio de medo, tornou-se silêncio de espanto. Um gigante havia caído, mas não pela força de um guerreiro treinado. Caíra pelo poder de um coração que acreditou. E naquele momento, não apenas Golias tombou. Naquele momento, todo o medo que dominava o exército de Israel caiu junto com ele. O impossível estava no chão, e Davi permanecia de pé. Quando o gigante caiu, algo profundo mudou. Não apenas no campo de batalha, mas dentro de cada homem que testemunhou aquele momento. Eles perceberam que a verdadeira força nunca esteve no tamanho, na espada, nem na armadura, mas naquilo que ninguém pode medir, a fé que um coração carrega. Porque Golias podia ter 3 metros de altura, podia ter anos de treinamento, podia ter bronze, ferro e o terror ao seu favor. Mas Davi tinha algo que nenhum gigante consegue derrotar: a convicção de que Deus jamais abandona aqueles que confiam nele. A queda de Golias não foi apenas um triunfo militar. Foi uma revelação espiritual, um lembrete eterno de que os maiores inimigos que enfrentamos raramente estão diante dos nossos olhos. Eles vivem no medo que carregamos, na dúvida que cultivamos, nas vozes que nos dizem que não somos capazes. Mas se um garoto comum, vindo dos campos, com uma funda simples e 5 pedras, pôde vencer aquilo que paralisava um exército inteiro, então talvez você também possa. Talvez o seu Golias não tenha armadura nem espada. Talvez ele seja uma memória, um trauma, um fracasso antigo, uma palavra que te feriu. Talvez ele viva na sua mente mais do que na sua realidade. Mas a verdade que esta história revela é simples e profunda. Nenhum gigante é maior do que um coração que acredita. Nenhuma batalha é impossível para quem não luta sozinho. Nenhum medo é eterno quando Deus está presente. A vitória de Davi é um convite, não para que você derrote gigantes lá fora, mas gigantes aqui dentro. É um chamado para lembrar que Deus não escolhe os mais fortes, os mais treinados ou os mais preparados. Ele escolhe os que têm coragem de confiar. E talvez hoje você esteja exatamente no vale. Talvez tenha uma sombra gigante à sua frente. Mas se você der um passo, ainda que pequeno, se ouvir a voz que ecoa dentro de você, se lembrar que Deus está ao seu lado, o impossível pode cair, do mesmo jeito que caiu naquele dia. O vale voltou ao silêncio, mas não era mais o mesmo silêncio. Antes era o silêncio do medo, agora era o silêncio da revelação. Os soldados que antes tremiam se levantaram lentamente, como quem desperta de um sonho profundo. O impossível havia acontecido diante de seus olhos e, de repente, tudo parecia diferente. O mundo não havia mudado, mas eles tinham mudado. Enquanto o exército celebrava, Davi apenas respirava fundo. Não levantou os braços em triunfo, não gritou vitória, não reivindicou glória. Ele sabia que aquela história não era sobre ele, era sobre Deus. Sobre o que Deus faz quando alguém ousa acreditar em meio ao impossível. E talvez seja isso que o passado tenta nos ensinar. Que a fé não se prova nos templos, mas nos vales. Não se revela nas vitórias fáceis, mas nas batalhas que parecem injustas. Não nasce da força, mas da confiança. Porque vez após vez, a história repete essa mesma verdade. Deus usa o improvável para derrubar o impossível.
Deus usa o pequeno para silenciar o arrogante. Deus usa o coração disposto para mover o destino. Ao final daquele dia, quando o sol começou a se pôr atrás das montanhas de Judá, Davi caminhou de volta como tinha chegado, simples, silencioso, humilde. Mas o mundo nunca mais seria o mesmo. Os homens jamais esqueceriam o que viram. E até hoje, séculos depois, a queda de Golias continua ecoando como um lembrete eterno. A coragem não nasce quando o gigante cai. Ela nasce quando você decide enfrentá-lo. E assim se encerra a história, não como um conto antigo, mas como uma verdade viva. Porque enquanto houver gigantes invisíveis, haverá também um Davi dentro de cada um de nós, esperando o momento de se levantar, onde todos os sonhos verdadeiros começaram.